Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaiah 53, and we'll be reading verse 1 through 7. E nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 7. Isaías 53. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. E se você perceber alguém ao seu lado que não tem a Bíblia, por favor, acompanhe com aquela pessoa. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaiah 53 covers a prophetic view of Jesus Christ. Isaías 53 é uma profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar. The sacrifice of what Jesus Christ did for you and I is seen here in Isaiah 53. O sacrifício que Jesus Cristo realizou por você e por mim, podemos vê-lo aqui em Isaías 53. Christianity, as we know, comes from this passage. O cristianismo, da forma como nós o conhecemos, surgiu desta passagem. I'd like us to now turn to Acts chapter 8. Agora vamos para Atos capítulo 8. This is where we will remain for the rest of the message. E nós vamos ficar em Atos capítulo 8 pelo restante da mensagem. Let us pray. Vamos orar? Heavenly Father, I ask that you would please use this message Pai Celestial, eu gostaria de lhe pedir que o Senhor usasse esta pregação to speak to our hearts and allow the Holy Spirit to work freely within us. para que fale aos nossos corações e permita que o Espírito Santo fale livremente a cada um de nós. May the word that is presented tonight go freely and clearly. Que a palavra de Deus apresentada nesta noite possa livre e claramente. And may we have a better understanding of you and what you did for us. Nos dar um conhecimento melhor do que o Senhor é e do que o Senhor tem feito por nós. Amen. Amém. Let's go ahead and read Acts 8, verse 26 through 28. Agora Atos 8, versos 26 a 28. A palavra de Deus diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. In this passage we see that the Ethiopian is reading the exact passage that we just read. Nós acabamos de ver aqui em Atos, capítulo 8, que o etíope
estava lendo exatamente a mesma passagem de Isaías que nós lemos aqui nesta noite. We want to look over three things that this wealthy man desires. E nós vamos ver nesta noite 3 desejos que este homem rico possuía. This Ethiopian man is a wealthy individual. Este homem da Etiópia era alguém muito rico. He is one of great authority and power. Ele tinha muita autoridade e poder em seu país. Of note it is that in verse 27 he is returning from worship in Jerusalem. No versículo 27 nós lemos que ele estava retornando da adoração que prestou na cidade de Jerusalém. Now you would expect him to be content coming from worship in this special place. Você diria que vindo da adoração em Jerusalém, ele devia estar contente. And yet we will see that he is spiritually unsettled. Mas nós vamos ver que ele não estava contente espiritualmente, lhe faltava alguma coisa. Spiritually, with regards to the religious era of the day, he is confused. Ele estava confuso com relação aos erros doutrinários e religiosos de seus dias. So with desire to learn and better himself in study, Então ele, com o desejo de aprender, ele começou a estudar por conta própria. he opens the scriptures and wants to study them for himself. E ele abriu a própria escritura e ele queria aprendê-la por conta própria. Let's look at the first of three things that this rich man desires. Mas vamos ver o primeiro desejo por parte deste homem rico. He desires to seek guidance. Ele tinha o desejo de buscar orientação. We see this in verse 29 through 31. Nós vemos isso dos versos 29 a 31. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. During this time and era, to have a chariot means you were a man of wealth. Durante aqueles dias, quem tinha um tipo de carro era alguém rico. I think it's interesting that at the end of verse 31, he desires Philip that he would come up and sit with him. E no versículo 31 é interessante que ele desejou que Filipe subisse com ele no carro para lhe ensinar. Since our time here in Goiânia, Desde que nós chegamos aqui em Goiânia, we have noticed that some of the vehicles are very low to the ground and small. nós observamos que muitos carros são pequenos e eles chegam a encostar no chão. In America, we have these same cars, Nos Estados Unidos nós temos esses mesmos carros, but the higher status you are and the more wealthy you are, the higher off the ground the mas car as goes. pessoas mais ricas, e conforme mais ricas são as pessoas, maiores são os seus carros e mais distantes do chão. Here during the World Cup, you will have many that will stand high above everyone else. Aqui durante a Copa do Mundo você vai ver muitas pessoas, né, que vão estar acima de outras. And it is a means of giving prominence to show that they are important. E isso é uma maneira de mostrar a importância dessas pessoas. Here we see that his chariot shows his status, Nós- shows his money. Nós vemos aqui que o seu carro, a sua condução, demonstrava o seu poder e a sua riqueza. We sometimes think that the wealthy have no needs. E algumas vezes nós pensamos que os ricos não têm necessidade alguma. We often assume that they have everything that they desire. Nós chegamos à conclusão que os ricos já têm tudo que eles desejam. We expect that all things are given to them and they freely accept. Nós achamos que eles recebem de tudo que eles precisam. And yet here we see from this passage that the Ethiopian required someone to come up to him in order to give him instruction, guidance. Mas aqui nesta passagem nós vemos que este homem da Etiópia, ele tinha um desejo, a necessidade que alguém lhe ensinasse e lhe desse orientação sobre a palavra. You might say that he was seeking guidance on the hereafter. Você talvez pense que ele estivesse querendo saber o que iria acontecer após a morte. When you think of religion and worship as a whole, it's about the afterlife. What's Porque going to happen? quando você coloca religião e você coloca a espiritualidade juntos, geralmente as pessoas querem saber o que vai acontecer depois desta vida. Death is no respecter of wealth or
having no money. Porque a morte não faz acepção de pessoas, sejam ricas, com dinheiro ou não. Scripture says that it's appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Porque a palavra de Deus claramente diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. That strikes fear in the very heart of any individual, regardless of status. E a morte então causa medo no coração de todas as pessoas, independente do seu status social. Romans 6:23 says that all have sinned Porque Romanos 6:23 diz que todos pecaram and come short of the glory e of God. destituídos estão da glória de Deus. This rich man desires guidance because he is uncertain. Este homem rico, ele queria orientação porque ele estava na dúvida. And he desires preparation for the future. E ele queria também se preparar para o futuro. James 4:14 says that your life is but a vapor. A palavra de Deus diz em Tiago 4:4 que a sua vida é como um vapor. Within my own family, I know this from experience. Dentro da minha própria família, eu sei disso por experiência. Within my family, at the age of 4, my older brother passed away. Porque dentro da minha própria família, meu irmão mais velho, com 4 aninhos de idade, veio a falecer. Just in the last 5 years, I have lost my grandparents. E nos últimos 5 anos, eu perdi os meus avós. We don't know when we are to die. Nós não sabemos quando que nós iremos morrer. I would imagine that this weighed heavily on this Ethiopian man. E eu acho que isso era algo que pesava grandemente no coração deste homem etíope. As a wealthy man, I assume that he did what all wealthy individuals Como did. uma pessoa rica, eu acho que ele fazia tudo o que os ricos faziam. They would prepare themselves in 5, 10, and 20-year blocks of time. Eles se preparavam em 5, 10, até 20 anos de planejamento. And so he sought guidance from the scriptures. Então ele buscou a orientação através das escrituras. What's important to note is that he desired to look in the Bible. E o que nós devemos prestar atenção é que ele queria respostas de dentro da Bíblia. We ought never to push away from studying scripture. Nós nunca deveríamos evitar o estudo das escrituras. So what did he seek guidance on? E o que ele estava buscando dentro da Bíblia? This is point number 2. This wealthy individual seeks Christ. Este é o seu segundo desejo. Ele estava buscando Jesus Cristo. Let's read 32 through 35 of this chapter. Veja versos 32 a 35. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Just like many of us, when reading scripture, if we do not take the time, we will miss out. Assim como todos nós, se nós estamos lendo a Bíblia, se nós não dedicarmos tempo, nós vamos também perder alguns ensinamentos. Much like here, even in the United States, there are many churches, many people that preach Christ. Assim como no Brasil e nos Estados Unidos, há muitas pessoas que estão pregando Cristo. But who is this Christ? We must go to the scripture. Mas quem é este Cristo? Nós temos que achá-lo nas Escrituras. From verse 32, we see that this wealthy man sees an individual who would allow himself to die for another. No versículo 32, o eunuco viu que um homem havia se deixado matar pelo bem de outras pessoas. We see from verse 32 that he even questions who would go to such humiliation. No versículo 33, ele ainda pergunta: quem se deixaria humilhar de tal forma? Who in their right mind would give their life for another? Quem na sua mente sã se deixaria morrer por outras pessoas? I can understand if you want to give your life for your family. Eu posso entender se alguém deseja dar a vida pela família, But to give your life to a stranger? mas dar a sua vida por pessoas estranhas, This is humiliation, is it isso not? é humilhação, não é verdade?
Verse 33, who would think of others and not themselves? Versículo 33, quem iria pensar sobre outras pessoas e não sobre si mesmo? And we see that Philip begins in verse 34 to preach Christ. E nós vemos então que a partir do verso 34, Filipe começa a pregar a respeito de Cristo. Who is this Christ? Quem é este Cristo? Are you tired of multiple Christs? Será que você já não está cansado de múltiplos Cristos? I grew up in Papua New Guinea. Eu cresci na Guiné, In the South Pacific. Papua Nova Guiné. In the South Pacific. Papua Nova Guiné. And they spoke of many Christs. E eles acreditavam em muitos tipos de Cristos. Our team comes to Goiânia and we pass many churches that say Christ. E nossos irmãos vieram dos Estados Unidos e aqui em Goiânia nós temos visto várias igrejas com o nome de Cristo. In the United States, there are many places where you can hear of Christ. Nos Estados Unidos há muitos lugares onde se fala de Cristo. As we see from our passage, the Ethiopian is coming back from Jerusalem where he worshipped. Na própria Bíblia aqui, o eunuco estava voltando de Jerusalém, onde ele havia adorado. And yet he, like many of us, wanted to know the truth. Who is Mas, Christ? assim como muitos de nós, ele queria saber a verdade. Quem é o Cristo? John 1:29 says that he is the Lamb, João 1:29 diz que ele é o Cordeiro. the Lamb of God that seeketh to take away the sins of the O world. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. John 3:16 and 17 says that God sent his Son. This Christ is God's Son. João 3:16 e 17 diz que foi Deus quem enviou este Cristo como homem. Verse 17 says, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. E João 3:17 diz que Deus não mandou o seu Filho para condenar o mundo, mas que através dele o mundo pudesse ser salvo. The scriptures say that the true Christ is the Savior of the world. A Bíblia diz que o verdadeiro Cristo então é o Salvador deste mundo. Philip needed to show the Ethiopian eunuch from the scriptures who Filipe Christ então, was. ele tinha que mostrar para este homem da Etiópia Jesus Cristo através da Bíblia. John 14:6 says that Christ is the way, the truth, and the life. E João 14:6 diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No man cometh unto the Father but by me. E que ninguém pode vir a Deus senão por ele. So this Ethiopian eunuch needed to see who the true Christ was. Então este homem da Etiópia, ele precisava ver quem era o verdadeiro Cristo. But just having a knowledge of Christ is not enough. Mas só ter conhecimento de Cristo não é suficiente. It must be authentic. Este conhecimento precisa ser autêntico. Look at verse 36 through 39. Veja versos 36 a 39. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. It is interesting to note that the wealthy, when they get involved in something, É they engage interessante, themselves. é interessante perceber que quando uma pessoa rica se envolve em algo, ela se dedica àquilo. They desire to have the full benefit of whatever they are getting. Os ricos desejam ter completo benefício do que eles estão recebendo. I think of investments. A wealthy individual would want to compare, research. Pense em investimentos. A pessoa rica, ela gosta de ficar comparando as pesquisas. We see from our passage that this Ethiopian man was the treasurer for an entire country, Ethiopia. Nós vemos nesta passagem que este eunuco, ele era o tesoureiro, como que o ministro da fazenda de um país inteiro. He would want to know the difference between gold and silver and other precious metals. Ele era alguém que queria saber a diferença entre
a ouro e prata e demais pedras preciosas. He would be someone who would have the best of clothing. Ele, sem dúvida nenhuma, era alguém que tinha as melhores roupas. He would be the type of individual who would care about labels. Ele era alguém que se preocupava com etiquetas. He would care about brands. Ele se preocupava com marcas. He would be someone who, if wearing a suit, would want to see the name on the Se inside. ele usasse um terno, ele queria saber da procedência daquele terno. And the reason for this is because he wants the whole package. E a razão é porque ele era alguém que queria o pacote completo. This Ethiopian seeks authenticity within Christ. Ele então era alguém que estava buscando autenticidade em Cristo. He doesn't want to walk the streets and just assume there are many Christs. Ele não quer andar pelas ruas da cidade e achar que existem vários tipos de Cristos. He desires to know the true Christ. Ele deseja o verdadeiro Cristo. And here we see that he seeks authenticity. Ele busca autenticidade. The inward man is important with regards to us as humans. The inward man. O homem interior é importante para nós, seres humanos. I want to read one large passage for you in Romans 10, verse 1 through 13. Nós vamos ler uma passagem extensa, Romanos capítulo 10, versos de 1 a 13. 1 through 13. 1 through 13. Romanos 10, versos de 1 a 13. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela fé, pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. From reading this passage, we see that there is a heart reasoning that an individual must do. Nós, lendo esta passagem, encontramos que o coração precisa estar por detrás da razão que alguém busca a Cristo. It's not just a head knowledge of Christ, Ou seja, não é apenas um conhecimento mental a respeito de Cristo, but it's also a belief from the heart. mas é uma crença, fé que procede do coração. If you have your Bible, turn back to Acts chapter 8 Agora vamos voltar para Atos, capítulo 8, and look at verse 37. e vamos ver o versículo 37. Philip says, if thou believest with all thine heart. Filipe disse: se você crê de todo o teu coração. Philip did not tell the Ethiopian eunuch to go back to Jerusalem. Filipe não disse para o eunuco voltar para Jerusalém. He did not tell the Ethiopian eunuch to do some great work. Ele não disse para o eunuco realizar grandes obras. Rather, he pointed out what the scriptures say, and that is to believe in Jesus Christ alone within the heart. Mas ao invés disso, ele apenas mostrou que a Bíblia ensina: crer no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. I've personally been married now to my wife for 12 years. Eu estou casado há 12 anos com a minha esposa. And within my relationship with my wife, she doesn't really care about the outward, but rather what the heart is. E o meu relacionamento com a minha esposa, eu já percebi que ela não se preocupa com o exterior, mas o interior, o que está se passando dentro do meu coração. Many relationships desire the heart.
a maioria dos relacionamentos se preocupa com o coração. Christ of the Bible desires the same thing of you. E Cristo, o Cristo da Bíblia, deseja o mesmo tipo de relacionamento com você. Philip does not say any work whatsoever. Filipe não falou de nenhum tipo de obra. Rather, from the passage we see that if thou believest with all Mas thine nesta heart. passagem ele disse, é lícito, se crês de todo o coração. This is all about a work that comes after salvation. Então este é um trabalho que sempre acompanha a salvação. Many religions, many churches, many places of worship teach that you must be baptized. Muitas igrejas, muitas religiões, muitos lugares de adoração ensinam que você tem que trabalhar para ser salvo. And it is not just here, but also all around the world. E não é só aqui, mas no mundo inteiro. And yet when you study Scripture, you see that it is through belief in Christ, not baptism. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você descobre que a salvação é através da fé em Jesus Cristo somente, não por causa de batismo. Notice that the wealthy man desires to live out his faith. Veja que este homem rico, ele queria, de alguma maneira, viver a sua fé. Upon hearing exactly what he must do, Mas quando ele ouviu exatamente o que ele precisava fazer, he commands in verse 38 that the chariot stop. ele manda que o seu carro pare no versículo 38. He realizes that he has the truth within him, and now he must act upon it. Ele reconheceu que acabou de ouvir a verdade e agora ele precisa fazer algo a respeito. When the truth is within you, you don't want to just hold back. Quando você receber a verdade, você não quer simplesmente conhecer a verdade. When you have the truth, you don't want to wait another second. Quando você conhece a verdade, você não quer perder mais nem um minuto. When you have the truth, you, like the Ethiopian eunuch, will say, "Stop!" Quando você conhecer a verdade, assim como o eunuco, você também vai dizer, pare. I must believe in Christ with my heart. Eu preciso conhecer Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo de todo o coração. And then we see that he gets baptized. Então, depois disso, ele foi batizado. Notice in verse 38 that they went both into the No water. versículo 38, os dois desceram a água. He was willing to be noticed with another. Ele fez questão de ser reconhecido com Filipe. There's many individuals who know of Christ but desire to not share Christ. Há pessoas que conhecem a Cristo, mas elas não querem compartilhar Cristo. The Ethiopian, with all his wealth, with all his strength, with all his power, decided it was not worth it. Mas este homem, apesar de toda a sua riqueza, ele decidiu que não valia a pena Christ was more important. se esconder, porque Cristo era mais importante. In fact, it was more important so that he would worship Christ then and there. Era tão importante que ele resolveu adorar a Cristo naquele momento e naquele lugar. Let's review quickly verse 27. Vamos rever versículo 27. Remember, the Ethiopian is coming from Jerusalem. O etíope estava retornando de Jerusalém. Jerusalem is considered by many a holy place. A cidade de Jerusalém é considerada por muitos uma cidade santa. There are religions of the world that tell you you must take pilgrimages to certain areas of the world. Há religiões no mundo que dizem que você precisa peregrinar em certos lugares do mundo. They say that salvation can only happen at these specific areas. Porque a salvação só pode acontecer ou ocorrer nesses lugares específicos. And yet from the scriptures we see that from where you are now, Mas, através da palavra de Deus, nós aprendemos que é onde você se encontra agora. no matter the state of your being, Não importa como que você se encontra. no matter what you have done before, Não importa o que você tenha feito antes. no matter how spiritual you may think you Não are, importa o quão espiritual você se ache. belief in Christ via the Bible is the only way to salvation. Crer no Senhor Jesus Cristo da Bíblia é o único meio para a sua salvação. Tonight we looked at 3 points that a wealthy man desired. Hoje à noite nós vimos 3 desejos de um homem rico. The first was that he desired guidance. Ele desejou orientação. The second, that he seeked
he sought after Christ. Ele desejou buscar Jesus Cristo. And lastly, that he sought authenticity E ele desejou autenticidade in his worship. na sua adoração a Deus. Soon I will turn the service over to our pastor. Em breve o pastor Rômulo vai fazer um apelo. And I hope that you reflect within your own life. E eu espero que você tenha refletido dentro do seu próprio coração. The truth has been presented to you. Hoje à noite você recebeu a verdade. You have seen from the scriptures. Você viu através da Bíblia. You have read from the very portion that the Ethiopian eunuch Você read. leu a mesma passagem, o mesmo texto que o eunuco leu. You've heard and seen with your own eyes Você viu e ouviu pessoalmente that Jesus Christ himself que Jesus Cristo mesmo humiliated himself for se you, humilhou, died for you, morreu por você. gave up his heavenly throne for you. Ele desistiu do seu trono celestial por sua causa. He didn't come and check your family out. Ele não veio para verificar a sua família. He didn't spend time observing the last 2 months of how you lived. Ele não veio para observar os 2 últimos meses da sua vida. He doesn't care about where you worship. Ele não se importa onde você adora. What he desires is to know, Jesus Christ desires to know, do you have him in your heart? Mas o que interessa para Jesus é saber se você já o recebeu no seu coração. There's an importance of the heart. Eis aí a importância do coração. Trust in the Lord with all thine heart, Confia no Senhor de todo o seu coração and lean not unto thine own understanding. e não dependa do seu próprio conhecimento. In all thy ways acknowledge him, E em todos os seus caminhos reconheça-o, and he shall direct your e path. ele endireitará os seus caminhos. If the scriptures is what the Ethiopian followed, E se as escrituras foi o que o eunuco seguiu, would it not be the same that we would follow? não deveria também ser o que nós seguimos? We must choose, Agora nós temos que escolher. because like the wealthy man, Porque como o homem rico, we desire guidance. nós também desejamos orientação. We desire Christ. Nós desejamos Cristo. We desire authenticity. Nós desejamos autenticidade. But we have to choose tonight. Mas nós temos que escolher nesta noite. May we all stand and pray. Vamos nos colocar em pé e orar?